Ou não? Estão vendo? Não tô vendo nada não, professor. Tá, porque ainda não foi realmente projetado. Deixa eu agora projetar. Perfeito. Então agora eu imagino que vocês estejam vendo os meus slides. Todo Sim, mundo vê? sim, sim. Maravilha, então. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai fazer uma contextualização histórica para falar um pouco sobre como o pensamento científico surgiu na Grécia Antiga e foi evoluindo ao longo do processo civilizatório humano até chegar na mecânica dos fluidos moderna. Então vai ser uma aula em que eu vou quebrar talvez em duas. Eu não vou conseguir falar sobre tudo na aula de hoje, porque tem muita coisa para ser dita, né? Mas os tópicos da aula, de um modo geral, né? Eu vou falar sobre os pré-socráticos, os primeiros filósofos da natureza, né? Os tataravós dos físicos modernos, como esses caras pensavam na natureza, como eles pensavam no mundo, como eles pensavam nos fenômenos naturais. Em seguida eu vou comentar sobre esse trio, que é um trio barra pesada, velho. Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Três grandes nomes da filosofia ocidental, né? Os fundadores do pensamento filosófico ocidental. Em seguida eu vou falar bem rapidamente sobre a Idade Média, né? A gente não teve grandes progressos científicos vinculados à mecânica dos fluidos na Idade Média, né? Mas uma hora ela acaba, chega a Renascença e vem Da Vinci, que é um grande nome da Renascença, um cara incrível que já começou a ter algumas ideias revolucionárias a respeito da natureza da mecânica dos fluidos, da natureza dos padrões cinemáticos dos escoamentos e entendendo já a importância de você olhar para esses padrões geométricos que o fluido executa enquanto se movimenta, interage com uma superfície sólida, a fim de produzir forças de arrasto e sustentação. Em seguida falo sobre Newton, que é o Newton é um cara que em qualquer curso, de qualquer matéria da graduação em engenharia mecânica, esse nome ele é mencionado, né? Porque esse cara realmente é um gigante, é um colosso do pensamento científico, ele é o pai da ciência moderna, ele é o cara que começa a sistematizar as coisas numa linguagem um pouco mais parecida com a linguagem que a gente usa hoje em dia para descrever os fenômenos físicos que nos interessam na mecânica dos fluidos, né? E aí vem Bernoulli, Euler, Navier e Stokes, né, que formulam as bases conceituais da mecânica dos fluidos, personagens muito importantes, né, já do século XIX em diante. E aí eu vou falar sobre Prandtl, que foi um cara que no início do século XX revolucionou a mecânica dos fluidos com um conceito absolutamente incrível chamado camada limite. E no final eu vou falar sobre essa revolução computacional dos dias de hoje que mudou a nossa forma de entender mecânica dos fluidos. Então, esses seriam os tópicos da aula. Eu não vou abordar todos os tópicos na aula de hoje. Hoje eu vou chegar no máximo, se eu conseguir, no Da Vinci. E na aula que vem a gente vai continuar, porque tem muita coisa a ser dita. Então vamos começar do começo, né? Começamos dos pré-socráticos. Os pré-socráticos, para que vocês entendam essa cronologia, essa história, eram pensadores gregos que viveram na Grécia mais ou menos entre 600 e 300 anos antes de Cristo. Em 300 antes de Cristo chega Sócrates, Platão e Aristóteles. Então eles são pré-socráticos porque eles antecederam Sócrates, né? Que foi o primeiro dessa galera, desse trio que eu comentei. E a pergunta central, velho, que movia o pensamento desses caras era a seguinte, velho. Você imagine você, um ser humano, vivendo na Grécia Antiga, né? Sem bibliotecas para consultar as informações sobre o mundo, sem uma estrutura curricular pedagógica que dividisse as matérias em física, matemática, geografia, história, português, literatura, simplesmente existindo nesse mundo, né? Sem energia elétrica, tendo um contato muito mais íntimo com os céus, com o mundo natural, com os pássaros, com as árvores, com o vento, com a própria natureza, mas dotado de uma ferramenta dentro de si capaz de fazer perguntas, né? De uma racionalidade que te leva a querer entender o mundo. Então eles tinham muitas perguntas e tinham poucas respostas, né? E a pergunta inicial, a pergunta que começa a levar a gente a construir uma narrativa científica na nossa cronologia como espécie, é basicamente a pergunta do que as coisas são feitas. Porque quando você olha para o mundo, velho, você olha na janela ali, eu tô vendo aqui agora a minha janela, né?
Pô, tem uma árvore ali balançando, tem folhas de várias formas diferentes, eu vejo 3 árvores diferentes. Se eu olho para a forma dos galhos que vão se ramificando ali na minha árvore, tem galho que vai para a esquerda, direita, para cima, para baixo, tem uma folha ali que é um pouquinho menor que a outra, eu vejo várias texturas, várias cores, vários formatos, uma geometria muito rica. Ali atrás tem um passarinho cantando, esse passarinho é amarelo, o céu é azul, tem um cachorro aqui que está tirando um cochilo aqui agora. Tem tanta coisa acontecendo quando você simplesmente olha um pedaço de mundo real, né? E isso para os gregos antigos gerava um certo desconforto, né? Poxa, essa diversidade toda, de onde que ela vem? De onde vem a diversidade? Por que as coisas são tão diferentes? Por que tantas formas, né? Então, essa diversidade que eles identificavam no mundo natural gerava um certo desconforto para a razão, que tem essa característica de querer alocar os fenômenos que ela observa em caixinhas, em rótulos, em diagramas e conectar esses conceitos. Isso gerava um certo incômodo. Então a pergunta inicial, feita por Tales de Mileto, que foi um filósofo pré-socrático da escola iônica, aqui vocês vão ver que tinham 4 escolas de pensamento na Grécia Antiga, vinculadas aos pré-socráticos, né? Tínhamos os iônicos, os eleáticos, os pitagóricos e os atomísticos. Eu vou falar aqui sobre cada uma dessas escolas, está alguns exemplos de pensadores dessas escolas, de como que eles pensavam no mundo, só para que vocês entendam como nós, seres humanos, pensávamos muito tempo atrás. A gente tem essa mania de achar que o mundo sempre foi pensado dessa maneira, mas não, né? Grande parte das coisas com as quais estamos muito acostumados no nosso dia a dia nem sempre existiram. Elas foram sendo construídas, né, com base num processo coletivo de construção de conhecimento humano, movido pelo desconforto individual das mentes que foram formulando perguntas e buscando respostas para explicar o mundo natural. Então a pergunta inicial, feita por Tales de Mileto, foi: qual é a causa última, o princípio supremo de todas as coisas? O que gera a existência? Por que a gente está aqui? Por que as coisas são feitas? Por que tem uma árvore com uma folha assim, outra árvore diferente, uma arara azul, um crocodilo verde? Por que tanta coisa diferente, tantas cores, texturas? Do que tudo isso é feito? Eu até brinco, né? E falo assim que no fundo, velho, essa pergunta de Tales, né, qual é a causa última e o princípio supremo de todas as coisas, é uma forma chique e sofisticada e formal e careta de você fazer a seguinte pergunta: que porra é essa, velho? Que porra é essa? Existir, velho, é uma loucura existir. Não é óbvio existir. Não é... Por que a gente existe? Não sei, velho. Ninguém sabe por que existe. Sabe que existe. E dado que existe, né, e tem esse desconforto de não entender às vezes por que existe e tal, começa a fazer pergunta. E é assim que a gente vai construindo a ciência como um todo. Então, Tales de Mileto, da escola iônica, né, 600 anos antes de Cristo, ele olhando para o mundo, né, e considerando que existiam 4 elementos observáveis, né, o ar, a terra, a água e o fogo, que no fundo são simbolismos para indicar os estados da matéria, né? O ar é o meio gasoso, a terra é o sólido, a água é o líquido, o fogo é o plasma. Então esses 4 elementos que aparecem em várias doutrinas místicas, que aparecem na astrologia, quando você vai fazer mapa astral, tem signos de ar, signos de fogo, que aparecem no Capitão Planeta, água, terra, fogo e ar, que aparecem em vários textos antigos, aparecia na Grécia Antiga como simbolismos para você representar os estados da matéria. Então ele concluiu para Tales, né, que o princípio supremo de todas as coisas deveria ser a água. Porque a água é uma coisa que está sempre mudando de estado, ela se adapta à forma do recipiente, né? Ela pode ser líquido, ela pode ser gás, ela pode ser gelo, ela pode ser sólido. Então essa transmutação material ao qual a água estaria sujeita levou Tales a postular de que no fundo tudo é feito de água. Que um passarinho é uma forma específica de um rearranjo material de uma variante da água que adquire a forma de um passarinho. É claro que ele estava errado. E é claro que isso é uma brisa completamente maluca para os dias de hoje.
Mas para a época de Tales era um pensamento sofisticado. Pense bem, existir um cara pensando sobre isso naquela época já é uma coisa muito incrível. Se você olha, por exemplo, para a época de Newton, Newton já é 1600 e pouco a 1700 e pouco. Newton, se não me engano, nasceu em 1642, no ano em que Galileu morreu, e morreu em 1727. Na época de Newton, o percentual de pessoas alfabetizadas na Inglaterra era minúsculo. Na época de Tales, então, brother, você imagina isso. E o cara naquela época está preocupado com metafísica, do que as coisas são feitas, e dedicar uma vida inteira a estudar isso, ele já era um grande cientista na época. Ainda que a palavra ciência nem existisse ainda. Ele era um cara que era um filósofo da natureza, né? E formulou que a água deveria ser, em tese, a substância primordial que, através de processos de transmutação material, daria origem a todas as coisas que existem. Nessa época, o próprio Tales ele já estabelece a definição de um termo chamado physis, que origina a palavra física. Physis vem da mitologia grega, que teria o seu correspondente na mitologia romana na palavra natura. Então, física e natureza são palavras que têm a mesma origem e que visam representar uma divindade, um Deus primordial, que fosse a própria natureza. Essa visão de Deus, né, judaico-cristã que a gente tem hoje em dia, de um Deus antropomórfico, que é um homem que está ali com uma tábua de mandamentos, analisando as coisas, preenchendo um checklist e tal, é uma visão que não existia na época de Tales, né? O sagrado e o material estavam meio que misturados para essa galera através do próprio processo de investigação da natureza em si. Então a atividade de pensar sobre a natureza, para esses caras, era em certo sentido uma atividade sagrada, uma atividade de tentar se conectar com a própria natureza, que é uma divindade, que é o próprio Deus para esses caras. É interessante que muito tempo depois, um filósofo incrível chamado Spinoza, num livro que eu inclusive, velho, estou estudando ele, está aqui perto, mas não consigo encontrar ele aqui agora, chamado Pensamentos Metafísicos. Ele tem uma definição muito interessante de Deus, né, que vai muito na linha dos filósofos pré-socráticos da natureza, de que as coisas criadas, ou seja, nós somos uma coisa criada. A gente não se criou, a gente brotou aqui, pá! De repente você brotou. Então você foi criado por um conjunto de leis da física, você pode interpretar assim, né, que foram regendo o movimento dos átomos que foram constituindo o seu corpo, e em algum momento esse arranjo de átomos que forma o que você acha que é você, passa a adquirir uma consciência de si próprio. Então, para Spinoza, as coisas criadas, elas são criadas pela junção de um modo e de uma substância. A substância é a matéria, é a existência, é o que você toca. O modo seria a essência, seriam as leis da natureza que nós, físicos, cientistas, codificamos e que, no fundo, simplesmente explica como a matéria está autorizada a se organizar para dar origem às coisas criadas. Então, para Spinoza, Deus era a própria substância incriada, que sempre existiu, que sempre vai existir, que nunca vai deixar de existir, que não teve ninguém que a criou, porque ele por si só, por definição, é a substância incriada. Então essa ideia de Deus como a natureza em si é uma ideia que aparece em Spinoza e é uma ideia que aparece na escola iônica com Tales de Mileto, o primeiro pré-socrático. Agora Tales teve alguns discípulos, tiveram pessoas que vieram depois de Tales com ideias muito interessantes também sobre a natureza da matéria. Um deles era Anaximandro. Anaximandro escreveu a seguinte frase, mais ou menos na mesma época em que Tales. Ele escreveu o seguinte: de onde as coisas extraem o seu nascimento, aí também é onde se cumpre a sua dissolução, segundo a necessidade. Com efeito, reciprocamente sofrem o castigo e a culpa da injustiça, segundo a ordem do tempo. Então é interessante que o Anaximandro, apesar de ser um discípulo de Tales, ele não ficou tão focado assim em dar uma resposta para a pergunta de Tales baseada simplesmente numa questão material. Para ele, a existência material era um fluxo de nascimento e morte, né, de dissolução e reconstrução, segundo a ordem do tempo. Então o tempo era como se fosse um Deus soberano
que levaria as coisas a serem criadas e destruídas, dissolvidas e reformuladas, num processo infinito que não tinha início, que não tinha fim, e que era um movimento só. Então, para ele, não poderia ser a água esse princípio fundamental, porque a água vem de alguma coisa. O princípio para ele seria o próprio infinito. Então ele foi muito mais abstrato que o Tales na proposição, na formulação de uma tentativa de resposta. E aí esse infinito ele deu o nome de apeiron, aquilo que não tem limites, que não tem externos, que não tem internos. Né? E óbvio, estaria também ligado ao divino. Né? Claro, o divino com a diferença de não poder nascer e nem morrer. Ele sempre existiu. E nós aqui, que somos um pedaço desse divino, nascemos e morremos. Porque nem sempre existimos. Né? Você veja que assim, na época não tinha física, matemática. A gente estava tentando formular perguntas para explicar que porra é essa que é existir. Né? E nessa tentativa de formular respostas, a gente foi construindo ideias e narrativas que uma hora começam a se consolidar e aparecer algo semelhante àquilo que a gente entende na ciência moderna. Em seguida vem Anaxímenes, outro discípulo, e fala: o ar é o princípio fundamental. Assim como nossa alma, né, que é o princípio que dá a vida, porque se eu não tivesse uma alma, eu teria só um corpo, osso. Eu estou vivo. Então tem alguma coisa em mim assim, né, que está além da matéria. Quando alguém morre, assim que a pessoa morre, o corpo dela é o mesmo corpo. Mas alguma coisa ali que tinha na pessoa não tem mais agora. Que coisa é essa que tinha e não tem mais? Que ela estava viva, agora não está mais viva. É o mesmo corpo. Você está vivo aqui agora. Seu coração decide parar de bater agora. Daqui a 5 minutos você não está vivo mais. É quase o mesmo corpo. O que aconteceu ali? Tem alguma coisa em você que te permite existir para além do corpo, que os caras entendiam que era a alma. Então, para ele, a alma seria ar. Né? E assim como o sopro e o ar abarcam o cosmos inteiro, o ar é o princípio fundamental. Então você veja que o cara começava... Esses filósofos eram um pouco poetas, eram um pouco místicos, eram um pouco físicos, eram um pouco loucos também, você poderia falar assim. Né? Estavam tentando formular respostas para perguntas muito complexas. E aí vem Heráclito, que é um cara famosíssimo, e fala: tudo flui, tudo está em movimento, nada dura para sempre. E nessa constante oposição, olha que coisa incrível, está a unidade. Então nós aqui estamos separados da unidade, porque nós somos pedaços, fragmentos. Eu estou aqui, você está ali, todo mundo espalhado. E aí, por sermos fragmentos, por não estarmos na unidade, né, nós não duramos para sempre. O que dura para sempre é essa unidade. Assim, não podemos nos banhar no mesmo rio por 2 vezes. Porque quando você volta para o rio já mudou e você também já mudou. A gente está sempre mudando, assim como o rio, porque o tempo existe. Então, para ele, essa transmutação que ele identificava na descrição da natureza da matéria, levou ele a postular que o princípio fundamental era o fogo. Porque o fogo ele é volátil, ele se transforma, né? Ele está vinculado a um processo de transmutação. Então você veja que para Tales era água, para Anaximandro era o infinito, para Anaxímenes era o ar, para Heráclito era o fogo. Eles estavam tentando, velho, fazer algum tipo de dissertação, construir algum tipo de discurso para explicar a existência. E aí vem os filósofos eleáticos, a escola do ser. Esses caras eram uns caras muito malucos, né? Falaram o seguinte: o que muda é ilusão, brother. Se muda, não é real. Eu não sou real, eu sou uma ilusão. Porque eu mudo, velho. Se eu fosse real, eu ficava. Só o que não muda é real. Tudo que muda é uma ilusão. E aí vem Parmênides, que foi o pai da escola eleática, e postula o princípio da identidade, que é uma coisa completamente metafísica, abstrata, na qual ele define as propriedades do ser, disso que não muda. Veja que interessante, os filósofos iônicos, eles olharam para o mundo, né, e tentaram explicar isso. Parmênides falou assim: foda-se o mundo é uma ilusão, o mundo não existe, brother. Isso aqui, velho, isso aqui é um sonho, velho. Isso aqui acaba, velho. Isso aqui não é real, velho. O que é real que não muda. Eu estou interessado no que é real. Eu não quero saber de ilusão na minha vida mais. Eu vou definir através da minha ferramenta de pensar no mundo, da minha racionalidade, aquilo que é real. E aí ele começa a formular as propriedades do ser. Né? Então esses eleáticos eram os primeiros metafísicos que estavam pensando em algo que não estava aqui, que você não podia tocar, mas usando a razão. Então ele falou assim: bom,
Só para vocês terem noção, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas só para vocês terem ideia de como que esses malucos pensavam na época, né? O que era o ser para Parmênides? Ele falou, o ser, ele é, e não pode não ser. Ele é, e não pode não ser. Velho. O nada, aquilo que não é, não é. Então não pode ser. Parece loucura, né? Pensar e ser é a mesma coisa. Então, a realidade, ela não está nessa garrafa, ela está naquilo que eu penso. Essa garrafa aqui, ela morre, ela entra em decomposição. Quando eu penso, eu estou acessando um espaço que está fora da transitoriedade do mundo material. Então, pensar e ser é a mesma coisa. Olha que loucura. O não ser não pode ser pensado nem enunciado. Eu não posso falar no nada. Quando eu falo o nada existe, eu já defini ele passa a existir. Então não tem como falar sobre o que não é. É uma brisa, né? E aí você veja como esses 4 elementos levam Parmênides a concluir sobre os atributos, as características, as propriedades do ser, daquilo que é real. Ele fala, o ser é idêntico a si mesmo. Olha que maluquice. Se o ser fosse diferente de si mesmo, ele não seria o que é. Em outras palavras, se não fosse idêntico a si mesmo, ele não seria ele mesmo, o que é impossível, pois o ser não pode não ser. Quando você começa a falar isso assim, né, para vocês que estão acostumados a um treinamento em engenharia mecânica super assim cartesiano, né, parece um papo de doidão, total. Assim, né? E tem uns filósofos assim que até brincam e falam, velho, você vai numa conferência filosófica sobre Parmênides, você sai de lá achando que a vida não existe, achando que você é um sonho, achando que nada é real. Assim, você flerta com a loucura como atividade profissional. Né? Parmênides era um cara que a profissão dele era flertar com a loucura. Se a gente fosse olhar para ele por uma perspectiva mercantilista, mercadológica, capitalista, ocidental dos dias de hoje. Em seguida ele fala, o ser é um. Não podemos conceber que exista outro ser. Porque se houvesse um segundo ser, ele teria que ser necessariamente diferente do primeiro. Se tem um ser e tem um outro ser, eles são diferentes. Né? O que é impossível, porque aí o primeiro teria que não ser o segundo ser. Se eu não sou o segundo ser, né, então eu não sou. Então é absurdo o ser não ser. Por isso só pode ter um ser. Olha o tipo de viagem desse cara, velho. Em seguida ele fala, o ser não pode ser gerado, porque nada pode ser gerado do nada. O nada não é e não pode ser. Então ele não pode dar origem ao ser. Se fosse gerado de outro ser, como a gente viu no ponto 2, isso seria admitir que tem 2 seres, e um deles seria o não ser de outro, o que é impossível. Então você veja como esse cara estava preocupado em construir uma lógica argumentativa para investigar as propriedades daquilo que não muda, muito consciente de que ele, por ser humano, matéria, transitório, não é, porque ele muda. É só para que vocês tenham acesso a uma forma de pensar muito diferente da maneira com a qual estão acostumados a pensar. E era assim que esses primeiros proto-físicos foram surgindo. Né? Eu até cito uma referência aqui muito interessante, velho, de Xenófanes. Xenófanes foi outro cara também eleático, brother do Parmênides, e que falou a seguinte frase que eu acho incrível, velho, 500 anos antes de Cristo. Se os bois, os cavalos, os leões tivessem mãos, ou se fossem capazes, como os homens, de pintar obras com as mãos, os cavalos como os cavalos, os bois como os bois, pintariam o aspecto dos deuses e fariam o corpo deles tal qual cada um deles os tem. O que ele está falando com isso aqui, pessoal? Alguém tem alguma ideia do que Xenófanes quis falar com isso daqui? Leiam e reflitam rapidamente sobre isso. O que ele quis dizer? Eu acho que ele está falando que cada um tem uma forma de interpretar esse ser, mas no final das contas tudo é a mesma coisa, né? São visões diferentes. E visões diferentes, muito bem, Vitor, mais ainda, visões diferentes, e todas elas usando uma representação visual parecida com a gente. Então, veja, para a nossa cultura, Deus é tipo um homem barbudo, grande, grisalho, que mora no céu.
Se nós fôssemos cavalos, Deus seria um cavalão grisalho, assim, forte, bonito, né, lindo, que morava no céu. Se nós fôssemos bois, seria um boizão, o boi mais bonito, o boi mais sábio, né? Então ele já questiona essa visão de um Deus que é antropomórfico, né? Falando, olha galera, nós seres humanos, vamos ficar de boa na nossa humildade? A gente é só, velho, animal, assim como os bois, os cavalos, né? Deus é muito maior do que a gente, assim, né? Somos um pedaço pequeno disso que pretendemos alcançar, né? Então, veja como esses caras pensavam antigamente. E aí vem, cara, a escola pitagórica. E aí tem uma mudança muito importante no pensamento com Pitágoras, porque Pitágoras é um cara que começa a colocar a matemática na jogada como uma ferramenta para descrever a natureza. Então, a escola pitagórica assim, é uma escola que, no fundo, ela é composta por uma espécie de místicos. Eles eram místicos, os pitagóricos, né? Mais do que assim cientistas, eram como se fosse uma religião, os pitagóricos. Eles moravam juntos, né? Tipo, tinham a mesma dieta, seguiam uma doutrina ali espiritual. E para os pitagóricos, eles entendiam o seguinte, que as coisas que a gente pega, esse telefone celular, essa garrafinha aqui, as coisas que eu toco, elas possuem formas. E essas formas, elas podem ser representadas usando geometria. E a geometria pode descrever essas formas usando números. Então, o número era uma coisa muito importante para os pitagóricos, né? Eles enxergavam a matemática como um exercício de purificação da alma. Através da matemática eu vou acessar a mente de Deus. Então, veja que todos esses caras, velho, das escolas pré-socráticas, estavam tentando chegar em Deus, velho. No fundo era isso. Eles queriam, velho, chegar em Deus. Só que cada um por um caminho diferente, né? Com uma visão diferente. E aí Pitágoras coloca o número na jogada e a matemática como algo muito importante para que você conseguisse ter um acesso à mente de Deus. E aí Pitágoras fala a seguinte frase que eu achei incrível aqui e queria citar para vocês. Ele fala o seguinte: o princípio de todas as coisas é a mônada. A mônada é como se fosse a unidade. Ele é um conceito filosófico. É um conceito que visa representar o uno, aquilo que não é fragmentado, aquilo que não tem atributos individuais que diferenciam ele das outras coisas. Porque você pega, por exemplo, sei lá, uma borracha e um telefone celular, você consegue diferenciar esses objetos. Isso aqui é uma borracha, isso aqui é um telefone celular. Por quê? Porque a borracha ela tem um formato diferente, ela tem uma textura diferente, ela tem cores diferentes, ela tem funcionalidade diferente, ela tem atributos diferentes que diferenciam ela do telefone celular. A mônada não tem atributos que diferenciam ela do resto, porque ela é a própria unidade. Ela não tem divisões dentro de si. Então existe essa coisa, essa unidade, que é o princípio por trás de tudo, o uno. E a partir dessa mônada, você gera algo que ele chama de díada. Díada é como se fosse a duplicidade. É dois, di, né? Então assim, você tem o uno, esse uno ele pode se dividir para dar origem às coisas criadas. Né? Então ele fala que da mônada você gera a díada, que serve como substrato material para a mônada. É como se a mônada não fosse matéria, fosse a causa da materialidade. A gente está aqui no mundo material, feito por coisas, por objetos diferentes entre si, por objetos que estão vinculados a uma duplicidade, né, que diferencia a borracha do telefone celular. Isso é matéria, né? É o substrato material da mônada. A mônada não é matéria, é a causa por trás. E da mônada e da díada, para Pitágoras, nascem os números. Olha que interessante. Dos números nascem os pontos. Dos pontos, as linhas. Você pega dois pontos e põe uma linha entre eles. Das linhas, você gera as figuras planas. Você pega várias linhas e forma um quadrado. Das figuras planas, nascem as figuras sólidas. Você pega 6 quadrados e forma um cubo. E dessas, os corpos sensíveis. Corpos sensíveis. Né? Cujos elementos são 4 a saber: o fogo, a água, a terra e o ar. Esses elementos, eles mudam-se e transformam-se uns nos outros, originando-se deles um universo dotado de alma e de razão, de forma esférica, em cujo ponto central está a Terra, também ela esférica e habitada. Então, olha que pensamento, velho, do caralho, velho, desse maluco, velho. Pitágoras, brother. Pitágoras, irmão. O cara, tipo assim,
ele pega tudo isso daí e fala, bom, não vou ficar assim gastando meu tempo falando de água, de terra, de fogo. Vamos além, velho. Tem alguma coisa central que precede a materialidade, chamada mônada, essa unidade que é a causa por trás de tudo, e que viabiliza, através de processos de duplicação, né, que ele chama de díada, no plano material, a existência das coisas. Né? Então, se você tem uma coisa, essa coisa vira duas, você fala de um, você fala de dois, você está falando de número. Tem 3, tem 4, tem 5. Lembrem-se que eu falei no começo da aula, né? Os filósofos pré-socráticos, eles começam a pensar no mundo aparentemente motivados por um desconforto diante da diversidade do mundo. Muitas árvores, muitos pássaros, muitos cachorros, muitas coisas diferentes. Então Pitágoras logo identificou nisso que deveria ter uma unidade fundamental, e aí os números iriam dar origem à multiplicidade. E como você pode usar números para definir pontos, e pontos para definir linhas, e linhas para definir figuras e geometria, e as coisas têm forma, a unidade, o princípio fundamental é o número. Não é ar, não é terra, é número. Então agora a gente tem que investir em matemática. Foi esse o recado do Pitágoras, como um pré-socrático da época. Incrível, né, velho? Um cara pensar isso naquela época, velho. Assim, eu acho fascinante, assim, sabe? Um cara pensar isso nessa época. E aí, a gente tem uma outra escola, para finalizar, falamos sobre os iônicos, né? Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, ar, terra, fogo, ar e tal. Falamos sobre os eleáticos, a escola do ser, né? O que é não muda, o que muda não é realidade, eu não quero saber do mundo material, eu não existo, eu sou uma projeção mental da mente de Deus, né? Eu quero chegar em Deus e definir como funcionam as propriedades do ser. Falamos sobre os pitagóricos, o rolê é o número, não é o ser, não é o ar, é o número, é a geometria, é a matemática. E aí vem Demócrito, da escola atomística. Cara, Demócrito foi um cara muito à frente do seu tempo, porque esse cara, 600 e poucos anos antes de Cristo, já formulou, já postulou a existência do átomo, brother. O átomo é um conceito que foi ser consolidado com Einstein no início do século XX, quando ele formulou as teorias do movimento browniano. Então esse cara ele teve um insight absurdo e ele falou algumas coisas incríveis, era um poeta muito sábio, e aqui eu queria separar algumas frases de Demócrito para vocês, né? Algumas frases dele. Primeira frase: por definição, a cor. Por definição, a doce. Por definição, a amargo. Mas isso é só definição. Na realidade, o que existe é átomo e espaço. Olha que coisa incrível um brother falar isso, mano. Sem microscópio, sem porra nenhuma. Só olhando pro mundo e viajando nas ideias, sacou, velho? Naquela época ali, velho. Né? O homem é infeliz porque não conhece a natureza. Se você não conhece a natureza, véio, você vai ficar tipo, a vida inteira navegando como um cego, velho, em meio às loucuras que a sua cabeça vai te pôr pra pensar, velho. Né? Isso, inclusive, está muito vinculado a algumas ideias que aparecem no budismo. Né? O budismo que coloca assim, o sofrimento humano como uma consequência de você alimentar as ilusões de Maya, as ilusões da mente. Né? E quando você medita e você silencia a mente e você sai das ilusões especulativas sobre a realidade, né, que te levam ao sofrimento, você anula o sofrimento, porque você está em contato com a realidade, a natureza, que não é um conjunto de palavras, é simplesmente um estado de espírito. Né? Ele falava também, a vida má, sem moderação, desprovida de entendimento e de respeito pelo sagrado, não é uma vida má, mas é um morrer lentamente. Olha que coisa mais linda, velho. Né? O animal é tão ou mais sábio do que o homem. Ele conhece a medida da sua necessidade, enquanto o homem a ignora. Enquanto a gente cria coisa que a gente não precisa, enquanto a gente gasta o tempo com coisa que a gente não precisa, criando inutilidades, se apegando a elas e sofrendo por isso, porque a gente não conhece a natureza. Então esse cara, velho, ele era um profundo admirador do trabalho de Deus. Né? Sendo Deus a natureza para ele. E para ele a infelicidade vem quando você não conhece ela. Então olha que coisa incrível, né? Como esses caras pensavam nessa época. Você percebe aqui, pessoal, que não tem nada a ver, a princípio, com a nossa maneira moderna de pensar em ciência.
de entender McFlu, de deduzir equações. Nem equação tem aqui. Uma hora vai chegar as equações, uma hora vai vir um cálculo diferencial, uma hora vai vir Newton. Mas é importante que vocês entendam, velho, que assim, as coisas que vocês costumam ver num curso de graduação em engenharia mecânica, elas têm uma história, elas têm uma construção, né? Elas têm uma narrativa, elas são formadas assim pelo processo acumulativo de aprendizado de muitos seres humanos que caminharam por esse planeta ao longo de várias eras, sentiram muitas coisas e em função daquilo que sentiam, né, pensaram muitas coisas e manifestaram muitas coisas, né? Então, eu acho importante passar sempre para os meus alunos, na primeira semana, essa história, para que vocês não percam de vista, né, como as coisas foram construídas. Eu não quero aqui contribuir como professor de engenharia para a formação de engenheiros alienados. Não me interessa. Eu quero, assim, contribuir com a formação de seres pensantes, livres, criativos, autônomos, conscientes, né, do papel das coisas no mundo. E aí a gente encerra essa parte inicial dos pré-socráticos. E aí vem Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três caras aqui, né? A gente tem três imagens que eu peguei aqui dos três, nessa ordem. Esse aqui, Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa imagem de Sócrates, ela é interessantíssima, assim, porque ela está, inclusive, associada à história pessoal de Sócrates. Para que vocês entendam a importância desses três caras no pensamento filosófico ocidental, eu tenho que contar uma história. Como isso começou, né? Essa imagem aqui de Sócrates é uma representação, é uma pintura de Sócrates no cárcere nas vésperas da sua condenação, da sua execução, vamos colocar assim. Sócrates foi condenado à morte, né? E aí tem um livro que conta essa história, chama A Apologia de Sócrates. Conta a história da morte de Sócrates, história real, né? E isso daqui é uma cena em que ele está na sua cela esperando para tomar o veneno. Ele foi condenado a tomar cicuta. Eu vou explicar por que daqui a pouquinho. E aqui são alguns discípulos dele pedindo para ele: Sócrates, não toma o veneno não, por favor, Sócrates, não toma isso não. Porque Sócrates, na sua condenação, ele teve a oportunidade de apelar e de fugir de Atenas para não ser morto, mas ele preferiu morrer por um princípio, né? Então essa cena aqui são os caras não morrem, não, ele fala: eu vou morrer, eu preciso morrer, porque os homens decidiram que eu deveria morrer. E aquilo que os homens estão fazendo é simplesmente uma consequência do ordenamento cósmico de Zeus. E eu estou aqui seguindo esse fluxo e vou morrer por um princípio. Então, e a história é incrível, né? E aqui é Platão, que foi aluno dele, aqui é Aristóteles, que foi aluno de Platão. Então, como é que é a história dessa galera? Sócrates, velho, era um cara que viveu na Grécia Antiga. Pouco depois da Guerra do Peloponeso, ele era um cara que morava em Atenas, né? E Atenas tinha tomado um pau para Esparta nessa Guerra do Peloponeso. Estava muito assim fragilizada ainda do ponto de vista político, tentando implementar um novo regime de governo, testando algo que eles chamaram de democracia, que não existia antes. E a democracia popular em Atenas, na Grécia Antiga, dessa época, era uma democracia real. Tinha pouca gente na cidade, então ninguém ia para uma praça e a cidade inteira votava, levantando a mão, assim, para decidir as questões da cidade. Sócrates era um cara muito inteligente, muito sábio, e ele simplesmente ia para o meio da praça e subia num púlpito e começava a falar, né? E nesses discursos, Sócrates estimulava os jovens a pensar, estimulava os jovens a questionar o funcionamento das coisas. E a maneira de filosofar que ele encontrou na época era através de diálogos. Sócrates nunca escreveu uma palavra, nunca escreveu um livro, nunca escreveu um texto, ele só falava. Ele chegava no meio de Atenas, subia no púlpito e mandava o papo reto. Era o que ele fazia, né? E ele atraía muito interesse, principalmente dos mais jovens, porque o discurso dele era muito potente, as ideias dele eram muito claras, e ele, diferentemente dos seus pares da época, não tinha aquela arrogância de presumir que sabia das coisas.
Então aquela coisa só sei que nada sei é bem socrática, assim, porque é assim que ele entendia o processo de construção de novos saberes. Quando você acha que sabe uma coisa, você fecha um espaço dentro de si para aprender algo que esteja além dela. E isso era muito perigoso aos olhos dos governantes de Atenas antigamente. Porque se o cara falava não sei de nada, e aí o rei chegava lá e falava alguma coisa, você poderia questionar esse cara. Então isso gerava um certo desconforto, né? E aí ele foi denunciado, eu não lembro agora por quem exatamente, mas ele foi denunciado por um contemporâneo, porque ele estava cometendo heresia, estimulando os jovens a pensar e a questionar Zeus, quando ele nunca fez isso, né? E aí num julgamento muito polêmico, porque ele era um cara muito bem visto em Atenas, a galera gostava do Sócrates, né? Ele mesmo foi seu próprio advogado de defesa durante o julgamento, e aí numa votação muito apertada condenaram ele. E aí ele teve, né, essa possibilidade de apelar, né, em relação à sua pena, de fugir de Atenas e viver exilado em outra cidade. Mas ele pensou, cara, quer saber, velho? Porra, eu nasci para ser filósofo, né? Eu acredito, velho, que aquilo que eu estou aqui manifestando é uma consequência de um ordenamento cósmico maior do que eu, né? Eu sou o resultado de um processo, eu sou um ser insignificante, pequeno, limitado, sujeito a me enganar o tempo inteiro. Então, se as pessoas decidiram que eu devo morrer, é porque foi assim que Zeus quis, eu vou morrer. E aí ele fala, não, eu não vou apelar, eu não vou viver, velho, como um estrangeiro, como um merda, velho, foragido, né, fora de Atenas. Eu nasci para ser professor, eu nasci para ser filósofo, e se as pessoas do meu tempo não entendem isso e acham que eu devo morrer, então eu devo morrer. Então talvez eu não pertença a esse tempo. E é assim que vai ser. E aí esse cara aqui, que era Platão, discípulo de Sócrates, ficou impressionado, ficou de cara com a postura de Sócrates diante da morte, ficou fascinado e falou, velho, esse cara é incrível, ele está morrendo por um princípio, né? Veja que a história de Sócrates não é muito diferente da história de outro cara muito famoso, né, que viveu 300 anos depois e que morre por um princípio também, né, e que inaugura um calendário para isso, né? Jesus e Sócrates têm tudo a ver, esses caras, assim, né? Muito provavelmente teriam ideias muito parecidas, assim, né? Pelo menos a versão original de Jesus, assim, que eu imagino que, assim, deve ser um pouco diferente da visão de Constantino, né, que foi esse imperador romano do século IV que gerou a visão atual que a gente tem desse cara. Mas, enfim, morre por um princípio, né, e gera discípulos. E um deles foi Platão. Platão foi o cara que pegou as ideias de Sócrates e escreveu, e sistematizou, e produziu livros, né? E Platão escreve A República, que é um livro incrível, né, no qual ele basicamente dá o pontapé inicial para a fundação da filosofia ocidental moderna. E aí o platonismo ele tem algumas características interessantes, né? E a principal delas é a ideia de que existem dois mundos. Então o dualismo platônico é uma característica fundamental dessa filosofia. Como assim dois mundos? Dois, irmão. Tem um mundo sensível, aquele que eu consigo sentir, tocar, né? E tem o mundo das ideias, aquele que eu sei que está em mim, que faz parte de mim, mas que eu não consigo tocar. O mundo sensível, esse mundo da visão, da audição, do olfato, ele está sujeito a ser enganado o tempo inteiro. Por quê? Pelo seguinte motivo. Quando você olha para um objeto nesse mundo, aquilo que você enxerga do objeto é um pedaço muito pequeno da realidade do objeto. A gente sabe, por exemplo, hoje em dia, com a física moderna, né, que existe um espectro de comprimento de onda para a luz. Então a luz, ela se manifesta em várias faixas de comprimento de onda. Uma parcela pequenininha é a parcela da luz visível, aquela que eu vejo. Tem muito mais coisa sendo emitida aos meus olhos do que aquilo que os meus olhos é capaz de enxergar. Tem muito mais coisa sendo emitida aos meus ouvidos do que aquilo que ele é capaz de ouvir. Uma coruja deve ouvir coisas que eu não consigo ouvir, frequências que eu não consigo acessar.
Então, se eu for confiar muito cegamente naquilo que eu vejo, escuto, eu estou fudido, eu vou ser enganado. Porque esse mundo sensível, ele é um mundo de ilusões, ele é um mundo de aparências. Né? O mundo real mesmo, e aí é um pouco semelhante a Parmênides, essa ideia, é o mundo das ideias. É o mundo daquilo que é eterno. Quando eu vejo, por exemplo, um cachorro nesse mundo sensível, eu vejo o meu cachorro, a Olivia, e vejo o seu cachorro. Né? Os dois cachorros vão ser diferentes. Um vai ser um pouco maior que o outro, um vai ter a pelagem um pouco mais escura que o outro. Né? Do ponto de vista material, são muito diferentes, mas eu chamo os dois de cachorro. Existe alguma coisa que me viabiliza entender que aqueles dois seres, tão diferentes entre si, podem ser agrupados na mesma categoria, a categoria cachorro. Que coisa é essa? Para Platão, essa coisa era a ideia de um cachorro. A ideia de um cachorro é eterna, ela nunca muda. O cachorro aqui não é eterno, dura 20 anos, 15 anos, ele morre. Mas eu sei que é um cachorro. Esse cachorro, aquele cachorro, chamo de cachorro. A própria existência da linguagem, né, que viabiliza que a gente consiga trocar informações com as pessoas, né, se comunicar com elas, usando uma mesma palavra para representar objetos tão diferentes do mundo material, é como se fosse uma prova de que esse mundo das ideias existe. Existe uma ideia de cachorro, existe uma ideia de galinha, existe uma ideia de tomate, uma ideia... E aí eu pego esses objetos, as galinhas reais, os tomates reais, os cachorros reais, e logo quando eu bato o olho, eu sei que aqueles 10 tomates diferentes é tudo tomate. Eu não ponho uma palavra para cada ser ali, porque eu consigo acessar através da minha razão esse mundo eterno das ideias. Então, para Platão, tem dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. E para a gente chegar perto da verdade, perto de saber o que é o bom, o que é o belo, o que é o justo, o que é o certo, isso vai dar origem a várias áreas da filosofia, a epistemologia, a moral, a estética. Eu preciso me livrar da ilusão dos meus sentidos e fortalecer o músculo daqui de cima, que ele chamava da parte superior da alma, o intelecto, a razão. Eu tenho que chegar próximo do mundo das ideias. Tá? Essa é uma ideia muito importante. Platão pega então as ideias de Sócrates, funda uma escola em Atenas, a Academia de Platão, e um dos seus melhores alunos é Aristóteles, esse cara aqui. Né? Aristóteles era um cara brilhante, genial. Ele não era ateniense, ele veio de fora, ele era filho de médicos, então ele era um cara que tinha um interesse enorme pelo mundo natural. Ele acreditava que para você entender as coisas, você deveria dissecá-las. Então ele era um cara que falava assim, bom, para eu entender um corpo humano, eu tenho que pegar um corpo e abrir. Então ele era anatomista, abria corpo, via o que tinha dentro, então coração, pesava, media. Foi o primeiro cientista mesmo. Né? Foi o pai da lógica, foi o cara que começou a pensar de maneira mais científica sobre as coisas. Né? Foi discípulo de Platão. E é interessantíssimo que quando Platão morre, na época, antigamente, né, a tradição estabelecia que a escola seria transmitida para o melhor aluno. Então você tinha uma escola, a Academia de Platão. Quem é o cara, o melhor dessa aqui? É Aristóteles. Então Platão morreu, quem deveria assumir seria Aristóteles. Só que Aristóteles não era de Atenas. E aí, por questões legais, jurídicas, não pôde assumir a academia. Aristóteles pensou, porra, o que eu vou fazer aqui, velho? Se eu não posso, ser professor? Eu vou embora. Eu vou procurar algum aluno para mim. Então ele sai de Atenas, começa a andar por aí, e ele conhece um cara chamado Alexandre, que na época ainda era pequeno, depois ele vira o Grande. E aí ele vira professor particular de Alexandre o Grande. Né? E aí dos 12 anos, se não me engano, até a fase adulta, treina Alexandre, né, na arte da retórica, da física, da filosofia, da ciência, da lógica, etc. E Alexandre cresce e domina todo o território da Grécia Antiga, vai para a Índia, é um grande conquistador e ele, inclusive, domina Atenas. Quando ele domina Atenas, ele fala para Alexandre, Alexandre, você foi meu professor, velho, você me ensinou tudo que eu sei, eu tenho uma dívida de gratidão eterna contigo, irmão. E agora eu dominei Atenas, velho.
Eu sou dono de Atenas, eu conquistei. O que você quer? Você quer ser prefeito de Atenas? Você quer... O que você quer, brother? Eu te dou... Você quer ser dono da cidade? Ele falou, não, velho, eu quero só uma escola. E aí ele funda o Liceu, né, que é uma escola no qual ele administrava e teve os seus discípulos. E Aristóteles, esse cara aqui, ele é o responsável por hoje em dia, quando a gente vai para a escola, a gente tem lá física, matemática, geografia. Ele é o cara que começa a dividir as áreas do conhecimento, né? Então, ele divide as áreas do conhecimento, segundo uma divisão aristotélica, que inclusive, né, grande parte das ideias de Aristóteles fomentaram as bases curriculares das universidades do mundo ocidental até pouco antes de Newton. Em Cambridge, na Inglaterra, antes de Newton, o currículo era aristotélico. A forma dele, ele pensou nos céus, ele fez modelos para prever o movimento dos astros celestes, as órbitas planetárias, não tinha ainda acesso à mecânica newtoniana, então ele propôs um modelo super maluco de que a Terra estava no centro, e você tinha várias esferas assim, tipo concêntricas, no qual você tinha estrelas que ficavam fixas nessas esferas secundárias, e as esferas ficavam girando. Propôs um modelo mecânico do universo, de esferas celestes concêntricas, que até antes de Newton, ainda antes de Kepler também, ainda era usado como um modelo astronômico para prever como que a Lua iria se comportar, como que Marte iria se movimentar. Então foi um cara que teve um peso muito grande na ciência, né? E na época ele dividia o conhecimento humano em 3 tipos: as ciências produtivas, as ciências práticas, as ciências teoréticas ou teóricas, né? Aquelas produtivas seriam aquelas que visam você fabricar algum utensílio, sapato, roupa, cerâmica, vaso, para uma finalidade de produção mesmo, né? As ciências práticas, elas visavam você utilizar o saber para uma ação ou finalidade moral. Então, ética, política, sociologia, como que a gente iria se organizar ali na prática como sociedade. Para ele, era importante que você entendesse algo sobre a natureza do mundo para que você conseguisse propor um modelo de gestão, de organização das pessoas mais eficaz. E as ciências teóricas, que são aquelas que buscam o saber pelo saber, independente de um fim ou utilidade prática. Então, metafísica, física, matemática, psicologia, para ele era assim que as coisas deveriam ser divididas. Essa divisão aristotélica, ela dura até os dias de hoje, não dessa maneira, evidentemente, mas a gente ainda tem reflexos dessa divisão nos nossos dias, quando a gente pega, por exemplo, e tem uma grade curricular da mecânica. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e tal. Essa coisa de dividir as áreas para tentar iluminar as pessoas é uma herança aristotélica, né? Então, para resumir, Sócrates eram diálogos socráticos, né, subia em cima do púlpito, mandava o papo reto, só sei que nada sei, o início da construção dialética. Vamos chegar no conhecimento contrapondo ideias opostas. Lança uma tese, lança uma antitese e vamos chegar numa síntese, né? Platão é o pai do dualismo platônico, ele reconhece a nossa ignorância. Como que a gente pode confiar naquilo que a gente produz de conhecimento? Né? Como que eu posso confiar que algo que eu falo esteja certo se eu sou um cara sujeito à ilusão dos sentidos? Né? Eu posso ser enganado o tempo inteiro por aquilo que eu acho que é certo. Então ele coloca já isso para a gente pensar. E Aristóteles é o pai da lógica, é o primeiro cientista, é o cara que divide as áreas do conhecimento. Então isso é um resumo, pessoal, da Grécia Antiga, né? A coisa, depois de Aristóteles, começa a dar uma degringolada. O que acontece? A gente tem assim, alguns movimentos assim, de intervenção da igreja, um pouco depois, assim, na época, tentando mudar um pouco a maneira do ser humano de pensar sobre si próprio. Então a gente tem, assim, após o fim do período clássico, e eu acho que esses são os pensadores mais expressivos do período clássico, os pré-socráticos e esse trio, Sócrates, Platão e Aristóteles, quando essa galera tipo, chega ao fim, eu estou aqui fazendo um resumo bem grosseiro, né? Vem uma outra força tentando controlar o pensamento humano vinculado aos interesses da igreja de domínio de territórios e de culturas, né, que queima Alexandria e que gera uma estagnação, vamos dizer assim, nesse processo que vinha sendo cultivado pelos pré-socráticos de você
pensar de maneira livre e abstrata sobre o mundo. Então vem a Idade Média. Na Idade Média, muito pouco progresso científico, né, foi feito na Europa Ocidental. A gente teve grandes progressos na Idade Média em questões práticas, né? Desenvolvimento de máquinas agrícolas, de moinhos que moíam grãos ali, de sistemas de irrigação para colheita. Então, alguns desenvolvimentos tecnológicos de engenharia importantes surgiram na Idade Média. Mas do ponto de vista assim, de pensamento científico puro, como vinha sendo construído pelos gregos, isso ficou muito, muito fraquinho na Europa Ocidental durante quase 1000 anos. E aí o pensamento científico mais puro teve que mudar de lugar. Ele saiu da Grécia, ele foi mais para o leste, então ele começou a penetrar mais assim a cultura árabe, a cultura indiana. Alguns manuscritos antigos que não foram queimados em Alexandria conseguiram ser transportados, escondidos na Mocó. Olha que loucura isso, né? Para o leste. E aí foram traduzidos do grego para o árabe, depois do árabe para o latim. Então grande parte daquilo que a gente acha que sabe hoje em dia sobre os gregos, sobre o período clássico, vem a partir de traduções, de traduções, de traduções. E sempre que você faz uma tradução, você perde, né, alguma coisa disso daí. Mas foi o que rolou na época, né, os árabes, chineses, indianos começaram a fazer matemática de ponta. Os árabes sempre foram muito bons nessa questão de comércio. E para você, tipo assim, viabilizar as operações de comércio, você precisaria de uma álgebra para isso. Então, os árabes começam a desenvolver uma álgebra mais sofisticada para lidar com questões de comércio. E aí, então, a matemática ela começa a ser desenvolvida mais no leste, né? Até que vem a Renascença. E na Renascença, eu coloco aqui a Renascença e a recuperação da autoestima do ser humano. Por quê? Porque durante a Idade Média, né, o que acontecia? A gente estava muito focado, por conta de uma pressão da igreja, a cultuar um sagrado fora da gente. Se você lembra que a visão sagrada dos pré-socráticos sobre o mundo estava muito vinculada a uma divindade que era o próprio mundo natural. Então Deus era a natureza. Eu sou um pedaço de Deus, para esses caras antigos, né? O meu cachorro é um pedaço de Deus. Né? O ar que eu respiro é um pedaço de Deus. Isso não é a visão judaico-cristã, né, de Deus. Deus é um ser antropomórfico que está fora da gente, que está avaliando o que a gente faz, que está de olho na gente, que não quer que a gente faça certas coisas, que quer que a gente faça outras coisas. Então agora sim, o meu comportamento, a minha maneira de me portar perante o mundo, se eu quiser, de fato, não ser castigado eternamente por esse ser e quiser ser recompensado por ele, eu devo, então, adequar a minha conduta a essas regras que estão colocadas num livro. Então, nisso, a produção humana, na filosofia, na arte, passou a ser uma produção humana de culto a uma divindade fora da gente. Eram pinturas de anjos, eram pinturas de santos, né? E aí vem a Renascença, na qual você começa a ver pintura de gente mesmo. Pintura de mulher pelada, pintura de homem, de corpos humanos, né, nus. Isso aqui mostra pra gente que aconteceu alguma coisa ali, em algum ponto essa forma de olhar para o mundo ficou insustentável e a gente precisou voltar a pensar na gente, no ser humano, né? Recuperar nossa autoestima como espécie. Isso se reflete na arte, mas também se reflete na forma de pensar cientificamente da Renascença. E aí vem um grande nome da Renascença, que é esse cara aqui, que inclusive, deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco menor aqui, porque está cortando a tela, deixa eu diminuir essa frase aqui, e eu fico um pouco agoniado com essas coisas aqui no cabe, que é o Da Vinci. E tem uma frase muito legal do Da Vinci, que o Freud proferiu no século XX, em que ele fala: ele acordou cedo demais em uma época em que todos ainda estavam dormindo. Quase como vocês, 8 horas da manhã aqui na aula, querendo dormir assim, tá todo mundo dormindo, e o Da Vinci estava lá ligadão já no rolê, tentando mudar o mundo, tentando pensar nas coisas,
Né? E esse cara aqui, velho, ele fez muita coisa. Deixa um pouquinho menor, porque tá cortando. Ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, né? Foi o cara que foi um precursor da aviação, da balística. Ele era o típico homem da Renascença, nesse sentido de ser um cara assim, sem nenhum tipo de amarras no pensamento, sem nenhum tipo de restrição daquilo que ele iria investigar, né? Totalmente aberto para explorar tudo que ele tivesse interesse. E eu fico imaginando às vezes, né, um cara como o Da Vinci, vivendo na época que ele viveu, velho, devia sentir uma solidão enorme, porque naquela época a galera tava em outro rolê, em outra vibe, né? Ninguém sabia ler, escrever. E esse cara era um gênio, mil vezes gênio, assim, né? Eu falo que cientista nem existia ainda na época, né, aquilo que a gente chama de método científico, que o Francis Bacon depois formula, né, as bases, mas o Da Vinci já estava ligado no rolê já. Ele já falou algumas frases ali que, assim, davam para ver que para ele existia um método para você entender o mundo. Né? Você tinha que observar os fenômenos, você tinha que fazer raciocínios lógicos sobre os fenômenos, você tinha que fazer experimentações para testar as suas hipóteses. Se a realidade dos seus experimentos batesse com aquilo que você formulou, ok. Se não, formulava nova hipótese. Então ele é um cara que faz experimento já. É um experimentalista. É um cara que monta laboratório, que vai investigar fenômenos físicos, que constrói discursos, né? Que investiga os fenômenos por uma perspectiva já quase que científica. E aí, o Da Vinci, ele tem um impacto muito interessante na mecânica dos fluidos já. Né? Eu pus aqui Da Vinci e a mecânica dos fluidos. O Da Vinci era um cara que estava interessado em construir máquinas voadoras. O ser humano sempre quis voar. E, porra, é óbvio, né? Quantos de vocês já não sonharam que estavam voando na vida? E era um sonho super legal, tô voando. Porra, o melhor sonho que você tem quando você é criança é que você está voando. É muito bom você estar voando, né? Porque isso faz parte do nosso inconsciente. A gente quer voar. A gente olha para um pássaro, a gente quer estar junto com o pássaro, a gente quer nadar, mergulhar, voar. A gente quer fazer coisas que o nosso corpo não permite. Então ele era um cara que estava já muito interessado, como um inventor, em tentar construir máquinas voadoras. Né? Aqui você tem tipo um exemplo de uma imagem de uma máquina voadora do Da Vinci, na qual você já percebe que ele começa a desenhar aqui, ó, umas linhas indicando mais ou menos o movimento das correntes de ar em torno desses corpos, já entendendo, ainda sem saber nenhum tipo de equação que descrevesse esse fenômeno, que esses padrões cinemáticos de movimento estariam associados às forças, ainda que essa palavra não existisse dito nessa época, que esses corpos iriam experienciar e que poderiam colocá-los num movimento de flutuação. Né? Aqui, nessa imagem na esquerda, a gente tem padrões de linhas de corrente, de vórtices que ele desenhou também. Ele era artista, né? Então desenhava padrões de movimento de fluidos. Ele tinha esse interesse na cinemática dos fluidos, entender como é que um fluido se movimenta. Porque você pega, por exemplo, água e você abre a tua torneira, né? Se você põe ele corante e vai investigar como esse cara se movimenta, os padrões são muito ricos. Da água, da fumaça, né? Um fluido, quando se movimenta, ele exibe uma não linearidade de movimento e padrões assim tão ricos esteticamente que isso chamava a atenção do Da Vinci. Né? E ele então foi o primeiro cara a começar a dar atenção para essa análise do que a gente chama de linhas de corrente, que são representações visuais, gráficas, dos padrões de movimento de um fluido e que vão sim estar associadas à geração de forças aerodinâmicas que vão levar à sustentação e arrasto em corpos aerodinâmicos. Assistam a live do meu canal que eu gravei na última semana com esse meu colega da Unicamp. Esse cara faz simulações computacionais de altíssimo nível, no qual ele investiga a estrutura da turbulência em torno de asas de avião, de trens de pouso, né, e faz simulações computacionais de alta performance para investigar esses movimentos, usando computador. Eu até pus aqui uma foto, né, de uma imagem de linhas de corrente no escoamento em torno
desse corpo aqui rombudo, né? Que é um pouco parecido com o que o Da Vinci fez aqui, né? Para falar que hoje em dia quem virou o artista foi o computador no século XXI. Então a mecânica dos fluidos assim, né? Ela começa do ponto de vista cinemático com o Da Vinci, né? Agora, o Da Vinci ele é um produto do seu tempo. Ele é um filho da Renascença. E a Renascença é um produto de 1000 anos de Idade Média. E a Idade Média é uma consequência de um período clássico, de Sócrates, Platão, Aristóteles, que foram também pessoas que vieram depois de pré-Socrates. Então, essa coisa toda que vai chegar em Newton, que vai chegar em Gauss, que vai chegar em Euler, Bernoulli, Navier, Stokes, Prandtl, simulação computacional de escoamento e tal, ela começa com Tales de Mileto. Ela começa com essa necessidade do ser humano de querer investigar o mundo para além dos sentidos. E aí, pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, a aula que a gente vai continuar depois de Da Vinci, falando de Newton, eu queria dar um recado do tio Nietzsche para vocês. Né? Nietzsche é o meu filósofo preferido. Eu já li vários livros do Nietzsche. É um pensador assim muito profundo. E eu tenho uma frase dele nesse livro, Humano, Demasiado Humano, sobre ciência. E eu acho que essa frase talvez seja o mais importante da aula de hoje, né? Para motivar vocês que estão em casa, na quarentena, desanimados, tentando encontrar uma força dentro de si para poder prosseguir nesse caminho de estudo e que às vezes não conseguem encontrar essa força porque num contexto de graduação em engenharia estão muito focados ainda com a questão da prática, da aplicação das coisas. Então Nietzsche falaria para vocês o seguinte, velho: a ciência exercita a capacidade e não o saber. O valor de praticar com rigor por algum tempo uma ciência rigorosa, ou seja, estudar de verdade, não está propriamente em seus resultados. Não é passar com excesso na matéria, não é ter um emprego, porque esses resultados, aquilo que você vai saber, o que você vai descobrir, serão sempre uma gota ínfima ante o mar das coisas dignas de saber. Eu tenho uma tese de doutorado, já estudei muito, eu não sei de nada, é tão pequeno que eu sei, é tão pequeno em relação àquilo que eu posso saber, que o maior valor para mim, né, por ser doutor, não é a minha tese, foi a prática dessa atividade. Né? Ele fala o seguinte: essa prática da atividade produz um aumento de energia, de capacidade dedutiva, de tenacidade. Aprende-se a alcançar um fim de modo pertinente. Não importa onde você vai chegar, foda-se, isso é irrelevante. O que importa é a prática com rigor. Nesse sentido, é valioso, em vista de tudo o que se fará depois, ter sido um homem de ciência. Olha que frase absurda. Eu vou ler de novo, né, velho? Essa frase ela é incrível, né? A ciência exercita a capacidade, não o saber. O valor de praticar com rigor por algum tempo uma ciência rigorosa não está propriamente em seus resultados, pois eles serão sempre uma gota ínfima ante o mar das coisas dignas de saber. Mas isso produz um aumento de energia, de potência, de capacidade dedutiva, de tenacidade. Aprende-se a alcançar um fim de modo pertinente. Nesse sentido, é valioso, em vista de tudo o que se fará depois, ter sido um homem de ciência. Né? E é com esse recado que eu queria finalizar essa primeira aula, né? Falando o seguinte para vocês, pessoal. A gente muitas vezes, ao longo da nossa graduação em engenharia mecânica, tendo que aprender várias matérias, né, prova o tempo inteiro, projeto, sofrendo uma pressão enorme por resultado, por você provar para o cara que você entendeu a matéria, que você sabe e tal. Isso às vezes vai drenando em você o tesão pela coisa, velho. Né? E aí, velho, eu vou falar uma coisa, velho. Uma vida sem tesão é uma vida que não faz nenhum sentido ser vivida. Não faz sentido viver uma vida sem tesão, né? Porque senão você vai ficar a vida inteira correndo atrás de ilusão, de coisa que não é real, de status, de prestígio, de respeito, de reconhecimento, de aprovação, né? Se a sua felicidade depende daquilo que o outro acha de você, você tá fudido, irmão. Já era, brother. Não vai ser feliz nunca, né? O rolê não é onde você vai chegar, porque onde você vai chegar é num caixão, todo mundo. O rolê é a caminhada, é a jornada, é a prática da atividade. E isso vale para a vida, isso vale para a graduação em engenharia mecânica, isso vale para o processo de produção de conhecimento científico.
né? É a prática da atividade o que importa. Então tá desmotivado, velho, porra, não tá legal. Tenha a certeza absoluta de que a prática do estudo, a prática, né, do exercício, a prática de tentar se superar, a prática de lidar com a frustração vai gerar em vocês uma tenacidade, um aumento de energia, um aumento de potência, um aumento de capacidade de fazer coisas no mundo, um acréscimo, né, de repertório para você poder se movimentar nesse planeta, um acréscimo de conhecimento sobre si próprio, para que você, se conhecendo melhor, consiga manifestar no mundo ações mais alinhadas com aquilo que está dentro de você, com aquilo que faz parte da sua verdadeira essência, da sua verdadeira natureza. Né? Então, é com esse recado que eu encerro a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai falar sobre Newton, a mecânica newtoniana, a revolução na ciência que veio, né, com esse cara incrível, Sir Isaac Newton, e aí a gente vai partir de Newton e vai chegar em Navier, Stokes, Bernoulli, dar exemplos na mecânica dos fluidos, antes de começar a investigar propriamente dito os assuntos da matéria, pessoal.